não planeje o mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Então, Salomão vai tratar aqui sobre 3 aspectos importantes, interessantes, que acabam andando e são conjugados. O primeiro deles é manter-se puro, né? Não ter o coração, não ter os sentimentos aí maquinando a maldade, não gerando, não produzindo aquilo que é mal. Então, é viver em função do bem, né? De maneira interna, de maneira íntima. Assim, o segundo tema que aparece aqui é com relação ao próximo, né? Como conviver ou como reagir ou como fazer em função ou em relação ao próximo, ao outro. E do outro lado fala sobre confiança aqui, né? Fala sobre confiança. E todos os 3 temas estão relacionados à convivência. Seja ela dentro de casa, seja ela de fato com o vizinho, né? Seja ela com o colega de trabalho ou com aqueles que a gente se encontra no dia a dia, ainda que esporadicamente, às vezes nem conhece, mas estamos aí na fila de serviços, estamos aí numa lotação, estamos aí em um ambiente público, a gente acaba então sempre, né, se batendo, se encontrando, né, e sempre tendo esses encontros humanos aí com pessoas. Então o que Salomão trata aqui, né, e vamos seguir aqui na ordem, é não planeje o mal, não arquitete o mal contra alguém, contra uma pessoa. Não é? Aqui a expressão é contra o seu próximo. E nós já vimos que o próximo também pode significar aquele que está precisando da gente ou aquele que está nos ajudando. Não é? Isso faz referência ao próximo. Então o próximo aqui é outro, outra pessoa. Salomão não fala a respeito especificamente, né, ou de um tipo de relacionamento específico, que é o outro com X relacionamento, mas Salomão diz assim, não maquine o mal contra o seu próximo. Salomão então estimula, ainda que com a expressão do não, dizendo assim, evite fazer o mal, evite planejar o mal. E é importante a gente pensar nisso de maneira mais profunda aqui, porque alguns pensam de maneira rasa, assim, planejar o mal é eu sentar aqui, calcular e fazer. Mas muitas vezes nós, mesmo sem ter a intenção, a gente acaba planejando o mal, a gente acaba arquitetando o mal, não é? Porque a ideia de planejar aqui não é a ideia de sentar e mirabolar um plano aqui naquele momento, né? Pessoas más, mesmo perversas, fazem isso, né? O homem de Belial faz isso. Mas no dia a dia, no cotidiano, as pessoas não necessariamente vão dizer assim, eu vou sair de hoje e vou dizer desaforo a todo mundo. A gente normalmente não faz isso. Não é? Via de regra, a gente planeja, mas a gente planeja assim, a gente vai se acumulando, a gente vai guardando, a gente vai engolindo o sapo, não é? Ao invés de tratar aquilo de maneira ali circunstancial, de maneira sincera, de maneira honestidade, que a gente vai ver no reflexo da ideia da confiança. Não é? A gente não faz isso, a gente então vai engolindo, a gente vai se enraivando, não é? A gente vai guardando raiva ali, guardando rancor, a gente vai se contrariando, se aborrecendo e a gente nunca encontra uma válvula de escape, a gente nunca encontra um momento para a gente descarregar a nossa condição de acúmulo. E isso também, e eu estou entendendo pela ideia central do texto, né, e pela palavra de planejar, de aglomerar, de aglutinar, é também planejar o mal. É também da gente estar se predispondo a fazer o mal, se predispondo a fazer o que é errado. Né? E a Bíblia vai nos ensinar muitos meios da gente evitar acumular, da gente evitar ajuntar aquilo que é ruim, a gente se saturar e de repente até mesmo nós ficamos surpreendidos com a maneira como nós explodimos em alguém por algum motivo e às vezes por uma coisa muito boba e que só depois, quando a gente descarrega tudo isso que a gente vai acumulando, a gente percebe de que nós passamos do limite e foi exagerado a nossa explosão. Não é? E aí possa ser que seja uma prática que não tenha volta,
possa ser uma reação que provocou e trouxe destruição de um relacionamento que nunca mais será o mesmo, que nunca mais haverá um relacionamento de fato, né? Ficará aquela distância um do outro. Pode ser uma mágoa que foi plantada ou que foi cultivada. Possa ser também uma provocação para o outro que também já está acumulado, e isso se torna um horror, um terror na vida das duas pessoas. E aí você também pode acabar sendo vítima de uma expressão, de uma manifestação, e pode vir até a violência física mesmo, né? Não só da pancada, mas também do assassinato, da morte. Então, o que eu quero e vejo que o texto estimula é assim, olha, não vá juntando, não vá acrescentando, não vá se alimentando daquilo que amanhã ou depois vai se tornar uma prática do mal. Por quê? Porque isso vai chegar na vida do seu vizinho, do seu próximo. Então é muito mais do que um plano arquitetado, né? É muito mais do que você poder sentar e dizer assim, fulano me fez isso, mas ele vai me pagar. Vai muito além disso, né? Porque isso não deixa de ser um plano, mas é ir guardando, é ir acumulando, é ir se saturando das coisas, e isso vai tirando de você o equilíbrio, o temperamento. E perder o equilíbrio, perder o temperamento é sinal de pessoas que não têm Deus, ou sinal de pessoas que não estão controladas pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que ser cheio do Espírito Santo, ter o fruto do Espírito Santo, é alguém que paz, alegria, amor, bondade, benignidade. Todas essas coisas não provocam o mal, não se acumula e não se manifesta do mal. Não é? Paulo vai dizer em 1 Coríntios que quem tem amor não é alguém que provoca mal ao outro, que provoca mal-estar no outro. E então é uma questão de se lidar com isso. E aí nós temos duas maneiras de lidar com isso. A primeira delas, ela acontece na nossa conversão. Crer no Senhor Jesus Cristo, príncipe da paz. E Ele trará ao nosso coração a capacidade de mudar os nossos temperamentos ou de controlar os nossos temperamentos, porque recebendo a Cristo nós recebemos o Espírito Santo de Deus, e isso nos molda, isso nos muda, isso nos tira o intento natural ou a raiva natural. Esse é o primeiro. O segundo deles, e aí se aplica a todos nós também, é buscar a Deus, é se encontrar com Deus ali, como disse Jesus, fechar a porta do seu quarto e falar com Ele secreto. E falar com Ele secreto é exatamente falar dessas nossas inclinações, dessas nossas facilidades, às vezes dessas raivas ou dessas dificuldades que nós acumulamos no dia a dia, na conversa, no relacionamento com as pessoas, e às vezes por questões de educação, ou até por questões de ética, por questões mesmo de evitar o mal maior, ou de evitar um confronto ali, a gente acaba se consumindo disso, ou se acumulando disso, e aí a gente vai planejando o mal, a gente vai se alimentando daquilo que provoca a nossa maldade, que provoca a nossa ira. E isso vai subindo, vai subindo, vai subindo, como um vulcão que vai acumulando dentro de si ali aquela pressão, e de repente ele estoura e joga lava para tudo quanto é lado, fumaça para tudo quanto é lado, bloqueia, expulsa pessoas, né, dos seus ambientes ali ao seu derredor, e até mesmo na própria uma altura, né, de espaço ali, até nem aviões passam mais. E às vezes nós reagimos assim, e nós estamos, ainda que sem a intenção, estamos acumulando motivos para ser explosivo amanhã ou depois, seja lá com quem for, com um estranho, com um conhecido, dentro de casa, fora de casa, ali no ambiente, né? Que às vezes é de promoção de felicidade, mas a gente está tão assim que a gente acaba sendo um pilar para a destruição. Um exemplo bem claro disso que eu vejo na Bíblia aqui, é um modelo de alguém que precisa ser controlado, ou que precisou ser controlado, foi Pedro. Pedro, quando ouve Jesus dizer assim, olha, eu vou ser crucificado, eu vou passar por maus bocados, vou ser entregue na mão de outras pessoas, eu vou chegar à morte. E Pedro, de repente, pode dizer assim, de jeito nenhum.
E a reação então de Jesus ao impulso de Pedro de dizer que protegeria, que não admitia que Cristo passasse por aquilo, e Pedro faz aquilo por amor ao Senhor, é uma questão humana mesmo. Jesus diz assim: arreda-te, Satanás, porque ele não cogitava com as coisas de Deus. Porque Jesus usa essa expressão que parece forte demais e alguns não entendem? Porque Jesus estava dizendo ali, repreendendo a ideia de Pedro, ainda que pudesse ser de um impulso humano, mas era uma ideia espiritual e que Satanás também ia ser aprimorado aquilo. E quando o ser humano viola, ou quando o ser humano quer desobedecer a Deus, não deixa de ser também uma atitude satânica, no sentido de ser contra Deus, no sentido de ser um objeto do próprio diabo também, só que parte de um ser humano. E quando Jesus repreende a Pedro, ainda que Pedro, por amor ao Senhor, não queria que aquilo acontecesse, ele está exatamente procurando dominar e domar os impulsos de Pedro. Porque ali Pedro não estava fazendo nada ainda, mas Pedro já estava ali acumulando uma reação contra aquela ação. E aí nós vamos lá para o Getsemane. Não é? Algum tempo depois, quando chega no Getsemane, que Jesus então vai orar com eles e Pedro está ali. E os soldados seguram a Pedro depois da traição e da indicação de Judas com um beijo. O que Pedro faz por impulso é arrancar a espada e cortar a orelha. E aí então Jesus vai e mostra a misericórdia e diz assim: Pedro, ele não disse, claro, mas a demonstração e a ação de Jesus foi assim: Pedro, olha, não é assim que se resolve. Não é? E aí coloca a orelha de Malco, porque a Bíblia vai mostrar depois que o nome dele era esse, vai botar a orelha de Malco de volta, mostrando de que não é assim que funciona. Não é assim. Mas Pedro, lá atrás, quando ele ouviu Jesus dizer que essas coisas iriam acontecer, Pedro se levantou e foi contra. E Pedro então se armou. Por causa dos seus impulsos, por causa do seu amor a Cristo, ele maquinou o momento de defender Jesus, ainda que tivesse sido repreendido, ainda que tivesse passado tanto tempo, o Pedro ainda era aquele homem que reagia e que já estava no seu coração preparado para procurar proteger e defender o Senhor Jesus Cristo. E nós muitas vezes somos assim. Estamos programados para, às vezes evitamos aqui ou evitamos ali, mas estamos programados para, estamos armados, estamos arquitetados para reagir às circunstâncias da vida. E aí vamos acumulando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e não temos o escape. E os escapes estão na salvação em Cristo, que somos cheios do Espírito Santo, Ele nos alimenta disso, ou buscando a Deus para sermos alimentados do Espírito e evitar que cheguemos a esse extremo. Por quê? E aí vem as duas partes finais do texto. A primeira delas, porque todo intento mal, todo intento e todo propósito contra o próximo, contra o outro ser humano, está errado. É errado. E a Bíblia vai ensinar isso. Para a gente não planejar contra o mal, o mal contra o próximo. O próximo deve ser amado, perdoado, deve-se haver paz, devemos ser pacificadores, bem-aventurados pacificadores. E essas coisas acontecem na relação, no relacionamento. Isso não significa que a gente não possa discordar, que a gente não possa ser contra, não possa ter um diálogo e falar de mágoa, de dor, de tristeza, ou de pedir que pare com isso, com aquilo outro. Isso não impede. Mas não fazer isso é que nos leva a esse extremo de estar se acumulando, se armando e se preparando para praticar o mal que pode ser disparado por coisas muito insignificantes até. Então, a Bíblia diz que a gente precisa se cuidar e evitar com que se nos tornemos uma bomba contra o próximo, porque ele está perto da gente ou porque ele é o nosso vizinho. Porque ele está aqui colado na gente naquele momento, naquela circunstância. Não é? E ele não tinha intenção, ele não veio para isso, ele não está pronto para ouvir desaforo também. Não é? Então, nós precisamos pensar nisso. E depois, continuando o texto, é por uma questão de confiança. Que é natural que alguém que se aproxima de você, que lhe cumprimenta, que lhe sauda, que lhe pergunta, pergunta porque se interessa por você e sabe que pode fazer isso, se sente à vontade para fazer isso.
não é? Então ela está ali perto de você, ela resolve casar com você, ela resolve ser seu amigo, ser seu colega de trabalho, de manter um relacionamento, seja em que esfera for, mas faz isso por uma questão de confiança. Se não, fulano ali, olha lá, fulano bacana, legal, tal, não é? Se enquadra, dá para ser alguém sociável comigo. Então a gente acaba quebrando isso, a gente acaba violando o nosso próximo e acaba quebrando um relacionamento de confiança, né? E gera sérias circunstâncias. Então é importante a gente pensar nisso. E eu sei que é difícil, porque eu tenho essa dificuldade muito grande de lidar com o que me encontrarei, aí às vezes eu deixo mesmo se acumular. Eu também cometo esse pecado de me acumular dessas coisas, né? E essa lição, ela me impacta muito porque diz respeito à minha natureza, que é facilmente estimulada a ser briguento, a ser reclamão, sabe? Muito fácil, muito fácil, muito fácil. Então é importante a gente poder buscar a Deus, é importante a gente poder entender isso, é importante a gente compreender a profundidade e os danos disso, para que a gente se conserte, para que a gente se prepare, se equipe diante de Deus. Por isso que agora eu quero orar com você para pedir ajuda a Deus, que é o propósito que nós temos aqui, aprender lições assim e pedir o socorro de Deus. Deus, obrigado pelo ensino de hoje. E ele mexe muito comigo, porque a minha natureza é assim também facilmente irritadiça. Então eu quero pedir ao Senhor que me ajude, que ajude aquele que me ouve a buscar no Senhor paz e tranquilidade. Que o teu Espírito converta o nosso coração a Jesus Cristo, para que os nossos corações sejam convertidos. E mesmo quando convertidos, nos ajude a sermos promotores da paz. Estimule o nosso coração e nos mostre a necessidade de orar, de nos aproximar do Senhor e receber do Senhor quem o Senhor é. E o Senhor é o Deus da paz. Para que o nosso coração seja aliviado. A oração é para que a gente derrame o nosso coração diante do Senhor e a gente receba o coração do Senhor em nós, para que sejamos transformados, nossos temperamentos, os nossos crises, nossos pecados. Então peço ao Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim, daqueles que facilmente também se irritam, são iracundos. Nos ajude, Deus, e promova em nosso coração a paz, pela Tua palavra, pela Tua presença e pela salvação daqueles que precisam para conhecerem Jesus e poderem ser instrumentos do Teu Espírito, receber o fruto da paz e promoverem paz. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, porque esta é a minha oração, no poder que há no sangue de Jesus, de purificar, de salvar, mas também, Senhor, de ser modelo e exemplo para nós. Em nome do Senhor. Amém. Obrigado por estar comigo. Vai lá, se inscreva no canal se ainda não está inscrito. Se é inscrito, se está ouvindo, compartilha com outras pessoas, curte o canal para que isso chegue a outras pessoas e a palavra do Senhor ajude elas, porque esse é o propósito do canal. Se isso não acontecer, o canal não vai alcançar todos os seus objetivos. Ensinar a Escritura e fazer com que a Escritura ensine outras pessoas a se moldar segundo Deus, segundo a sua vontade. Tá? Então faça isso, por favor, e continua me seguindo, que eu vou te ensinando aqui pelo caminho segundo a Escritura Sagrada. E até o próximo vídeo, querendo Deus.